se alinha a uma organização revolucionária. Tem que ser uma organização Não, revolucionária. e falando em letras claras, tomada armada do Estado. Os webcomunistas são a pior e mais tosca comunidade que eu tive. Não, tomada armada no estado. Aí você vai ver lá, teu cara é um quê? Um skinny fat, completamente zoado, que não consegue fazer mal a uma mosca, tá ligado? É zoado demais, velho. Prazer de conhecer. E olha que nesse canal eu já comentei sobre militantes, adultos infantilizados e adolescentes. Ah, velho, ABDL. Ele falou de ABDL. Eu tenho que ver esse vídeo do ABDL, porque, cara, é um freak show desgraçado. E vocês sabem como eu gosto de freak show, né, gente? Que se identificam como animal. Eu só não imaginava que um dia iriam juntar os três em apenas um movimento. Os moleques as motos. Pera aí, o rapaz é negro e começou a gritar que nem um macaco. O que ele quis dizer com isso? Hein? Sem placa, para na frente da viatura e fica vamos. Os caras da viatura olhando, vamos, chamando os caras pra vir atrás deles, mano. Porque eles querem ser notados na quebrada pra depois eles chegar no bar e vocês viram a fuga que eu dei. Imagina que você pega um jovem com peso na consciência por nascer em família rica e joga nele os piores traços de personalidade que eu já comentei aqui, como inveja, veganismo, cinéfilo, militância, negacionismo, um pouco de utopia, abandono parental e voilá. Surge o famigerado comunista de iPhone. Pensando bem, nesses casos, o aborto nem é uma opção tão ruim assim. Mas você tá batendo em um espantalho. É uma boneca. Boneca do caralho! Olha essa foto. Espantalho porra nenhuma, eu tô batendo no milharal todo. Esse é um dos vídeos mais aguardados do meu canal. Você verá o melhor entretenimento baseado na maior concentração de malucos que você já viu na sua vida. Deus. Então assista até o final. Pra você que não sabe comunismo de forma extremamente resumida, pra você que tem o cérebro todo frito pelo TikTok, é um sistema político e econômico onde os meios de produção são de propriedade coletiva e a distribuição dos bens são feitas segundo a necessidade de cada um. Então você trabalha em uma fábrica que teoricamente é de todo mundo. Sim, eles acham que estamos em 1800 e sua mãe pelada. Recebe 100% do que você trabalhou? Tá, mas recebe de quem, sendo que ninguém vai vender pra você? Exatamente. Cadê o patrão nisso daí? Ah, é. Não existe patrão. Mas se não existe patrão, quem que vai te contratar? Sua única casa, já que você não pode ter mais de uma. E no final... Claro, você, né? Você tem que... As casas têm que ser iguais. Ninguém pode ostentar. Todo mundo tem que ser igual. Semana usufrui de tudo que é público. Afinal, você sabe, tudo que é de todo mundo é sempre bem cuidado. Ai, credo. Você acha que eu tenho alguma coisa a ver com a porra do Ian Neves, Astral? Que nojo. Primeiro que nem comunista eu sou. Já comenta, calabresinha frita, senão eles vão invadir a sua casa pra fazer uma reunião das mulheres empoderadas. Sendo que... É o coletivo Polenguinho no Grelo, né? Coletivo feminista. nem sabem definir o que é uma mulher. Aí fica as perguntas. Se no comunismo não tem Estado nem empresas privadas pra gerir nada, como cacetes voadores o mundo funcionaria? Você vai receber de quem? Quem mantém a fábrica? Quem investe em obra-prima? Como seria a segurança pública? Como funcionaria o dinheiro? E existem 1 milhão de problemas derivados de uma falta de um responsável e de incentivo. Afinal, nessa teoria, o neurocirurgião que estudou até ficar calvo ganharia o mesmo que um gari. E nada contra os garis. Exatamente, o que não seria justo. Mais. E os pais do comunismo, chamados Karl Marx e Friedrich Engels, em suas obras, mais criticavam o capitalismo do que propunham como Lembrando que o Karl Marx era um grande vagabundo, tá? instituir o comunismo. Ou seja, eles não fazem a menor ideia de como implantar essa bomba. Quando vocês acham que pode acontecer uma revolução? Ou seja, uma grande Não tem a fanfic que até hoje tem gente que acredita. Até hoje tem gente que acredita. É uma fanfic perpetuada por pessoas que não querem trabalhar. Aí, o cartomante, tarô... O que a gente sabe é o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito eu tô fazendo. Inclusive, Meu Deus! Organização da classe trabalhadora. Primeiro, como vocês Meu sabem Deus! que precisa Tá ser... fazendo. Não, ele tá fazendo organização da classe trabalhadora. Fazendo o quê? Fazendo live. Fazendo live. Filho da puta. feito, sendo que essa organização da classe trabalhadora já foi aplicada e falhou miseravelmente diversas vezes. Não, mas dessa vez vai dar certo, confia. Robson, eu vou me casar e dessa vez vai dar certo. Mas você já não se casou e divorciou umas 10 vezes? Não tem problema, dessa vez vai dar certo. Tá, mas aonde você conheceu a sortuda? No puteiro.
Caralho. Tá vendo esse canal? Presta bem atenção nesse meliante. O cara tem 27 mil inscritos com apenas 23 vídeos curtos. Ou esse cara é um gênio do YouTube, ou tá aprontando alguma coisa. E esse outro Ele é brifado. Ele é brifado. mal começou e já teve seus vídeos reagidos pelo Cross e pelo Renato Sperma. Agora me responde, como podem ter tanto resultado logo assim de início? Seriam eles alienígenas? É Que eu vou vender. Sabe quem também vende? Os comunistas, ora bolas. Em uma de suas lojas, que eu não vou falar o nome, você pode... Cara, eu acho muito hilário como o Che Guevara, né? O revolucionário, que todos eles lambem, virou só uma estampa de camiseta. Velho, é conseguir os foda. pôsteres dos seus genocidas favoritos por apenas Comercializaram os comunistas tudinho, velho. R$20. Agora, o melhor produto, na minha opinião, são os chaveiros de tricô que custam apenas R$20, R$40, R$60. Não, R$75. Olá, eu gosto de dinheiro. Pra você ter essa Angela Davis cheia de buraco que parece até uma Você já teve sua fase comuna? Nunca tive. certa ex-vereadora. Quais são os Eu tive minha fase apolítica. vingadores do web comunismo? Primeiro, Ian Neves, uma das figuras mais importantes da comunidade brasileira, que faz o incrível trabalho revolucionário de fazer lives na Twitch. E você olha que tem uma meta de donate ali embaixo, hein? Tem uma meta de donate ali embaixo. Eu acho que ele tá muito capitalistinha pro meu gosto. Aquele trecho do início do vídeo onde eles falam sobre tomada armada do Tá gostando de dinheiro demais. Vai pro paredão, vai pro gulag. Estado foi excluído do podcast. Você mesmo pode conferir o corte no minuto 24 e 56. Agora, por que eles retiraram esse trecho? Eu tenho algumas suposições. Primeiro, que eles são contra o armamento civil, ao mesmo tempo que sabem que parte da Exato. revolução precisa de um levante de uma porrada de revolucionário armado. Como se espera uma revolução socialista armada se a população não tem acesso a armas? Não é hoje é dia de arrecadação. Hoje é dia de arrecadação. Não vou falar de luta armada em público. Isso aí é eu pintar um alvo gigantesco nas minhas costas. É ingenuidade Peidou. da minha parte. Ou seja, pelo que eu entendi, fica subentendido que hoje é o dia de arrecadar para amanhã, de acordo com o pensamento comunista, comprar armas ilegais e fazer uma revolução para matar muitos seguidores do Engeek pelo Brasil. Além de ser Caralho. uma baita hipocrisia. Porque eles chamam aqueles velhos brochas do 8 de janeiro de terroristas. Exato. Então, seguindo a mesma lógica, eles que querem fazer uma revolução armada são o quê? Não, tipo, você não entende. Quando eles fazem, é legal. Agora, quando pessoas de outros alinhamentos políticos fazem, terrorismo, é horrível. Meu Deus. Uau. Carioca? Arma é proibido. Pois é, né? Eles têm noção disso. Eles não querem que o pessoal comum tenha pra não acabar com os caras que estão no poder. Mas eles podem. Eles podem. Então, além de ter o culhão de pegarem arma, Tudo é o seguinte, pra eles, tudo bem. Agora, pra qualquer outra pessoa, sei lá, ter uma arma pra se defender, não pode. eles precisam instrumentalizar o ódio. Amor é o caralho. É o caralho. A gente não precisa de amor. Mais amor, por favor. Ah, vamos combater com amor. Não, é ódio, tá? É ódio. É ódio, é raiva. Eu olho pra esse cara e falo, nossa, você vai revolucionar demais, velho. Força a gente a tomar uma medida. Mas será que é apenas os jovens dinâmicos que pensam assim? Porque não é possível que algum professor fale algo nessa linha. Nós sabemos Claro que que queria. você é o nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda. Rapaz, Uma boa pá. Vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cofa. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. Então o cara que levar isso pra frente tem que ser muito maluco. é por isso que eu falo, não seja legal comuna, porque no fundo é isso que ele pensa de você. O Che Guevara, que saiu da Argentina, fez uma revolução em outro país que não era o seu e ainda matou muitas minorias, como por exemplo a turminha do arco-íris. E você acha que nosso amigo revolucionário Ian Neves faria o mesmo? Mas nem a pau. Teve uma vez que ele disse que iria tirar um tempo sabático porque estava com burnout. Não Burnout, nós estamos falando desse jogaço de PlayStation 2. não é aquele jogo foda de Oh. corrida, mas sim um profundo esgotamento mental por acordar às 5 horas da manhã e pegar busão lotado, por ter meia hora de almoço e comer comida fria, por aguentar Como é que eu cobrança de coloco chefe um na orelha. contador? Não, por fazer lives na Twitch. Ah, mas você vai zoar quem tá com a saúde mental debilitada? Não me vem com esse papinho mole, não. Não é um trabalhador de chão de fábrica com problemas Não de é. saúde. É um cara que prega uma ideologia que me fuzilaria na primeira oportunidade que tiver. Exatamente. O que derruba esse grande guerreiro é um burnout?
Você tá tirando comigo, né? Se dependesse deles, eu ficaria todo furado, igualzinho o Bob Esponja ou uma certa ex-vereadora. O que seria de um comunista se não passasse pano pra uma ditadura, como a Coreia do Norte? É que eu nunca coloquei um No lugar de timer. falar que na Coreia não pode cortar o cabelo de certo jeito, não pode sorrir, não pode dobrar o jornal onde tem o Kim, né? Senão você leva tiro, a família paga bala. É uma... Só que aí tem que falar isso pra não falar que na Coreia não tem desemprego. Não tem déficit habitacional. Na Coreia não tem impostos. Tem gente que acredita nisso piamente, né, gente? Que a Coreia é uma grande utopia, a Coreia do Norte é uma grande utopia e que esses lugares comunistas são uma grande utopia onde tudo é perfeito e ninguém sofre, tá ligado? Tipo, a história mostrou e mostrou de novo que isso não é verdade. E ainda assim, os caras acham, mas a história foi reescrita, sei lá, pela CIA, tá ligado? Então, vamos tentar esse bagulho que nunca funcionou de novo. Só pra ver, deturpar. Ou então fala, não funcionou? É porque deturparam Marx. Não era comunismo de verdade. A Coreia é um dos únicos países... Quando vai do ter mundo a que não paga tabela impostos. de preço pra você reagir vídeos? Eu tenho que tipo, elaborar ela. Na Coreia todo mundo tem acesso a educação e saúde gratuita. Então, se não tem como confiar nesse governo mentiroso, É o famoso gratuito. Qualidade. podemos averiguar se o que eles dizem é verdade? Como você tá Com o aguentando bendito live até agora? Cara, na base do ódio. do satélite. Obrigado, mãe natureza, por parir essas naves no espaço. Porque se um país está iluminado, é sinal que o mínimo de estrutura básica e desenvolvimento deve existir ali. Enquanto o mundo todo está iluminado, vemos um apagão. E não se confunda, ali não é o mar, é a terra do nosso amigo Kim Jong-un. Agora, olha a diferença entre ela e a Coreia do Sul. Pois é. Há mais de 70 anos atrás, uma guerra dividiu esse território em dois países. De um lado prevaleceu o socialismo e do outro o capitalismo. Claramente podemos perceber que, apesar dos seus sou defeitos, extremamente o capitalista. capitalismo deu uma surra em relação ao desenvolvimento de Eu uma amo sociedade. dinheiro. Eu amo dinheiro. Me dá dinheiro. Mesmo que o efeito colateral seja o surgimento do K-pop. Assim como quando dividiram a Alemanha em duas. Do lado ocidental prevaleceu o capitalismo e do lado oriental, o socialismo. E o que foi que aconteceu nessa bodega, hein, Geek? Do lado socialista começou a faltar comida, produtos básicos, as do job, emprego, As falta do de job. liberdade econômica e de expressão. Com isso, as pessoas começaram a ir para o lado capitalista aos montes, fazendo com que os Queda do soviéticos muro de construíssem Berlim. o muro e proibissem os seus cidadãos de atravessarem. Só um parênteses aqui. Nossa, que democracia é essa? Que não deixa o pessoal ir de um lado pra outro, não é mesmo? Eu pensei que fosse pura liberdade, pura coisa boa, né? O quão bom tem que ser um país para que ele proíba sua Pior, própria população de sair Thiago, de lá. é. Como é no caso da Coreia do Norte, ou Cuba, onde milhares de pessoas se arriscam no mar buscando uma vida melhor em Miami. Fecha parênteses. Então, de forma resumida, em 1989, com a situação ficando insustentável, a população protestou e, ficando de saco cheio, quebraram o maldito Muro de Berlim por estarem insatisfeitos com a separação desta bosta, dando fim ao lado socialista. Provando assim com dois grandes experimentos que o capitalismo não é perfeito, mas é infinitamente melhor Hibernar do que pra uma sempre das seria várias morrer. experiências mal sucedidas de implementação do comunismo. E isso é consenso no mundo todo. Mas os webcomunistas são negacionistas iguaizinhos aos terraplanistas quando se trata de fonte historiográfica. Eles acreditam somente no que favorece a visão de mundo deles. Quer um exemplo disso? Castanhari, que fez um documentário sobre a Guerra das Coreias. Nossa, ele tomou uma senhora refutada, gente. Ele tomou uma senhora refutada. Ele foi tão refutado que ele até deletou a porra do Twitter dele na época. Puta que pariu, velho. Foi uma senhora comida de rabo que o brasão de armas deu nele. Usando somente Oi, fontes Cats. ligados ao próprio governo da Coreia do Norte. É tipo eu fazer um documentário sobre a Bíblia usando apenas a visão de Satanás. Falando em passar pano pra ditadura, vamos falar sobre Laura Sabino. O auge da carreira da nossa amiga foi um vídeo que ela fez em Cuba, com 222 mil visualizações, 19 mil likes e 13 mil dislikes. Mas por que Tipo, é muito fácil você ir pra um país comunista ficando na área restrita pra turistas, né, mano? É foda. E aí, Cats, tudo bom? 40% das avaliações do vídeo dela são dislikes? Se prepara porque esse vídeo dela é a maior chapação de linguiça que eu já vi. Assim que ela chegou em Cuba, a primeira coisa que ela fez foi buscar um plano de internet. Afinal, como ela vai provar que tudo que dizem sobre Cuba é mentira se ela não tem o chip da Fudel Cadastro? Ela teve a coragem de colocar os valores na tela. Para somente Mas isso fazer já acontece, o Astral. É foda. a linha do chip, ela gastou Não tem governo nessa porra, só tem taxa, só imposto. Eu quero que o Haddad, ele entre numa banheira junto com uma torradeira. É isso que eu quero.
1.000 pesos cubanos. E sabe quanto que era o salário mínimo cubano nessa época? 2.100 pesos. Isso que ela colocou mais 950 pesos em créditos para ter acesso à internet. Rapaz. Ou seja, ela gastou quase um salário inteiro só para ficar online durante uns 15 dias. Mas, obviamente, isso é super necessário. Ela precisa falar pelos E aí, cubanos que Caiolim? eles têm uma Caion. qualidade de vida maravilhosa, já que eles não conseguem. A gente escolheu não ficar em bairro de turista. Sim, eles ficaram em bairro de turista. Ficaram. Existem pontos turísticos mais bonitos, porém, esse lugar é mais cheio de comércio e mais bem preservado que o padrão, que são essas Exato. imagens que vocês estão vendo agora na tela. Aliás, a própria casa que ela fica parece uma prisão de tanta barra de ferro que tem na frente. Caralho. Mas se Cuba é um país tão seguro do jeito que vocês falam, por que essa segurança toda? É igual com a Exato. Coreia do Norte, onde eles só acreditam em informações que o governo disponibiliza. Claro, Como sim, deixa esse cabelo brilhante? Eu texturizo muito bem ele. Eu abro o Photoshop e coloco os pontos de highlight nos lugares onde mais precisa. nenhuma verificação internacional. É igual o meu Até o canal. ar. Eu não tenho 300 mil inscritos. Não acredite nos seus olhos. Eu tenho uns 3 milhões. É só você se inscrever pra você ver isso se confirmando. A casa é uma casa simples. A cara nem treme, né? Isso daí é uma boa classe média aqui no Brasil. Imagina em Cuba. Essa porra aí deve ser o Caesar Palace deles. Ontem a gente comeu Com pizza à certeza. noite, então... Guarda essa informação Ah. sobre a pizza. Só digo isso. Ela mostra um pouco da casa e depois fala sobre a água, que de acordo com ela, Parece um pouco a água do Rio de Janeiro. Ou pega A água do Rio de Janeiro. ferve e coloca pra beber. Uma dica que tem também é aquelas pastilhas que a gente compra, coloca na água e faz cada um 1 litro. Ou Mas água eu pen- mineral. Cara, que não dá pra comprar, caralho. meu Deus, nem água bebível os caras têm. Mas Mas ela quer convencer de que Cuba é um país perfeito. Uau. olhemos pelo lado positivo. Pelo menos a água Cara, essa porra é melhor do que meu apartamento, velho. Vai tomar no cu. molhada. Ah, uma coisa também que eu achei interessante é que tudo aqui é muito baseada na estética dos anos 50, dos anos 30. Talvez porque eles tenham parado lá, sua filha da puta. Hein, sua arrombadinha? Ela fala como se fosse algo preservado e parte da cultura. Sendo que eles só manteram o máximo de coisas que puderam desde a Revolução dos anos 50. É por isso que todos os veículos e prédios pararam no tempo. É bizarro porque dá pra confirmar isso durante o próprio vídeo dela. Ah, mas eles falam que é culpa do embargo imposto pelos Estados Unidos. Primeiro que o embargo não impediria Cuba de negociar com outros países. Tanto que Cuba sugou as tetolas da extinta União Meu Soviética Deus. até a terceira idade. Segundo que o Fidel Castro assumiu que o fracasso de Cuba é graças ao próprio regime. Apesar de que nuestra revolución fue muy creadora y muy autóctona y cometió errores por su cuenta, los cometió en los primeros años de la revolución y cometió errores por su Por que você se tornou VTuber? Porque eu gosto da minha... Bem-vindo a Minecraft aí, meu amigo. Cuenta. Vocês simplesmente perderam o argumento. Não pra mim, mas para os fatos. Então chega a hora de almoçar. Só que eu Ao nunca prato vi de pedreiro. tanta maldade nem nas vilãs das novelas da Globo. Eles vão em um restaurante por recomendação de uma amiga cubana. Mas vocês não perceberam nada de estranho, não? Eles não colocaram um prato pra ela. Eles não Ué, ela não vai comer não? Ela já comeu, por acaso? colocaram um prato pra ela. Inclusive ficou tão feio e perceptível que eles colocaram uma legenda dizendo que ela já tinha. Já tinha almoçado. Aham, sei. Não permitiram que ela comesse. Tipo, teve um vlog de propaganda de Pyongyang, né? Da Coreia do Norte. Aqui tinha, sim, tinha um canal de propaganda da Coreia do Norte, gente. Cara, teve uma parte que eles estavam mostrando uma pizzaria. E colocaram um prato de pizza na frente da mulher e entrevistaram ela. Em nenhum momento ela tocou na pizza. Nenhum momento. A pizza tava intacta. E parecia que ela tava lendo de um script dando as respostas, velho. Essa é a vibe que passou. Tinha almoçado. Mas você vê claramente o olhar de quem tá com vontade. E se você já passou por essa situação, sabe que é exatamente isso. Mas é óbvio, ela deve estar vendo o prato mais lindo que ela já viu na vida dela e não fala nada por questão de vergonha ou educação. E a Patricinha nem percebeu. E os Pois é, né? Pois é. Ou talvez ela saiba, mas ela é desonesta. Porque pra ela o que importa é a ideologia dela, né? Não importa as falhas, não importa a coerência, né? É a ideologia, unicamente ideologia. preços são aquela maravilha. Filé de pescado, Ainda falta 700 5 horas. pesos. Somente
33% de um salário mínimo. Então ela, que foi lá com algumas pessoas, gastou o equivalente ao salário de vários cubanos. Como aqui em Cuba se come muita pizza, porque é rápido, é barato, as pessoas geralmente compram. Tem um vídeo da galera trabalhando na Coreia do Norte, dá pra ver de fundo um cara que não sabe usar o Google. Sim, velho. Puta que pariu. Os caras querem fazer propaganda, mas tipo, é a coisa mais fake e forçada, tá ligado? Da face da terra. Vem nesse papelzinho, e aí elas já dobram e comem pela cidade, sentam numa praça. Então, quanto que custou a pizza? Ela é muito barata também. O Gui vai colocar na tela direitinho pra vocês o valor certinho. Ela é muito barata. Meu Deus. Você acha mesmo que um cubano faz isso? E o que mais me surpreende é que se ela consegue Me nota. E aí, oi, Star, tudo bom? iludir desse jeito, quem dirá iludir os outros? Pizza feia, né, velho? Outros acreditarem na sua mentira. Obviamente o vídeo pegou super mal, tanto que os comentários são prova disso. Daí ela começou a responder vários influenciadores que fizeram as mesmas observações. Mas sabe quem ela não respondeu? As cubanas que viveram lá e refutaram seus argumentos. Entendi, então. Sim, exatamente. Tem cubanas que fugiram de Cuba, que refutaram tudo que ela falou, mas ela, ó, I pretend not to see it. Ou então, se ela notasse, ela falaria que elas são tipo espiãs da CIA, porque esse pessoal sempre fala isso. Falam muito pra quem foge da Coreia do Norte, né? Um lugar de fala só serve pra alguém que corrobore com o ponto de vista da senhora Laura, né? Falando você é tão diva. Obrigada. Obrigada, querida. Os que estão vivendo a adolescência atrasada. Você que é. Cauê Moura. E olha a coincidência. Ele mora na mesma cidade que eu, que é Jundiaí. Sabe uma curiosidade? Eu já trabalhei em alguns lugares que conhecidos do Cauê também trabalhavam. E eu sei de cada história. Rapaz, e o Urso também conhece as histórias do Cauê. Mas voltando a falar do MC Rian, quer dizer, do Cauê Moura, ele decidiu se radicalizar e virar comunista para lutar pelos direitos dos trabalhadores, das minorias e das mulheres. Então ele abriu um podcast junto com o ex-Omelete e um Pokémon. E de todas as baboseiras que eles já falaram nesses programas, o que mais me chamou a atenção foi quando ele disse: o Kim Kataguiri pegou o trecho. Obrigada, Miuska! Eu falei aqui com o Gustavo, eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra no Gulag. E postou falando sobre esquerda, paz e amor. Esquerda, paz e amor é o caralho, acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar caramba, velho, na cabeça de vocês assim, ó. Na paulada. Vai entrar ou vai quebrar, é isso. Alguns momentos depois. É muito louco você ver como... Não, é engraçado que ele fala isso, mas ele peidou pro latino, né? Não sei se vocês lembram, né? Pô, se você vai mergulhando, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais idiotas, ou sei lá o que. Se isso não é o que eles chamam de fascismo, eu não sei o que é. Porque eles transformam alguém que pensa diferente deles em um demônio pra depois justificar. Eu odeio o MBL, gente. Ficar qualquer tipo de violência contra ele. Super democrático, hein? Ele é tão fodão e radical que criou até o famoso taco do diálogo. Taco que é muito parecido com o que os homens da caverna usavam pra conquistar a mulherada naqueles quadrinhos. Mas no caso, eles usavam apenas na hora da paquera, né? Um amigo dele que gostava de resolver tudo na porrada era o Thiago Santinelli, que já falou em bater em bolsonaristas em seus vídeos e show de stand-up. Mas quando o maravilhoso destino fez ele ele sentou do lado do Gustavo Van Hatten, velho, e ele não fez nada, ele tava com a cara de cachorrinho assustado. Esse pessoal, não, a gente vai bater em fascista, ok? Com fascista não tem diálogo, o diálogo é na ponta do fuzil. Aí quando chega na hora, os caras peidam, velho. É um bando de sojado, de merda. Era ao lado do deputado Marcel Van Hatten em então. Voo, adivinha? Ele peidou na farofa Santinelli, que tem literalmente o pior show de stand-up da história. Oi, Enigma do Titã, hello. Da humanidade, que se resume em falar mal do Bolsonaro e ensinar a respeitar a minoria. Você não vai rir, mas pelo menos vai sair com as mãos doendo de tanto bater palma para as top 10 lacradas do Quebrando Tabu. Sim. E aquele ex-omelete ao lado do Cauê se chama Load, que é como se fosse o Robin do revolucionário de sofá. Tudo que o Cauê fala, ele concorda rigorosamente. Vai discordar do radicalizado pra tu ver se no dia seguinte você não tá entregando currículo. Além de defender a pichação e tudo o que faz com que a nossa sociedade pareça um eterno terceiro mundão. Exata. Nossa, eu odeio gente que... Tomar no cu. Ele é um daqueles guerreiros da quebrada que usam ela como um amuleto. Tipo o chavoso da USP, que era assim. Pose Tumblr. Parem de nos mamar. O meu cu é laico. Meu cu é laico. E o meu é cubano. Só sai. E depois que ele viu esse mercado promissor, ficou... Até mais, desgraça. Bye, bye. Sim.
Outro que aproveita desse movimento do hihi, levei vantagem, é o Paulo Galo, conhecido como Galo de Briga, mas não aqueles fodões que participam de rinha de galo ao som do Linkin Park, mas sim um ex-motoboy que admitiu que roubava pedidos acima de 500 Caralho, reais velho. porque ele não gosta de rico. Isso sem contar que ele ajudou a botar fogo numa estátua do Borba Gato, que é feito de madeira, você imagina? Não, de argamassa, pedra e mármore. Ele obviamente foi preso por um dos crimes mais burros que eu já vi na minha vida. É a típica mentalidade revolucionária que prega acabar com as figuras Eu tô vendo agora, o Antônio. É esse mesmo que eu tô vendo. que faziam coisas erradas aos olhos da sociedade atual. Eles vão tentando apagar parte da história que é fundamental ter conhecimento, porque senão daí surge um novo bigodinho e vem a surpresa. Nossa, como isso foi acontecer? Como vamos evitar um problema sendo que não temos conhecimento deles, seu animal? É por isso que eu sou contra censurar obras consideradas racistas ou que tenha qualquer tipo de preconceito. Como nós vamos identificar o problema para combater se vocês querem apagar tudo? Mas as figuras que vocês não querem apagar são os genocidas que vocês apoiam. Isso, pelo Exatamente. visto, até no cenário de vocês é bem-vindo. Esse é o Mao Tse Não, peraí. Definição do apoiam. comunista Isso, pelo atual, visto, até né? no cenário- É o cara que tem figure do Pokémon e o busto do Karl Marx e um negocinho lá do Che. Puta que pariu, velho. Essa é a estética dos comunistas atualmente. O cara nunca pega uma enxada na vida, velho. O cenário de vocês é bem-vindo. Esse Por que essa galera chamou pro fight e depois mijou na calça? Não sei, eu acho que, cara, essa ideologia ela atrai muito falho, sabe? Eu acho que é uma coisa inconsciente. De que eles sofriam muito bullying do pessoal na escola e eles projetam na direita, esses caras que faziam bullying com ele, eles querem devolver. É tipo uma fantasia de poder, sabe? Mas eles esquecem que pra você poder se impor pra essa galera, você tem que cuidar de si mesmo, né? Você tem que, sabe, dar aquela malhada, quem sabe. O sonho do oprimido é sempre oprimir. Exatamente, exatamente. Você é meu VTuber favorito. Obrigada, Cat. Marx e Mewtwo, combinação, sim. Esse é o Mao Tse Tung, um líder revolucionário que lhe é atribuído entre 40 a 70 milhões de mortes do próprio povo durante o seu governo. Se você É verdade, né, cara? Se você parar pra pensar, foram os comunistas que mais mataram comunistas. Se vocês né? Pô. pegar o menor valor, Não teve gente que mais matou comunista que os próprios comunistas. ainda é uma pessoa responsável por mais mortes do que tem de habitantes em Tóquio. E esse quadro tá no setup do João Carvalho. E se prepara que uma informação sobre ele vai explodir a sua mente. Ele estava reagindo ao youtuber Luba, que estava reagindo ao meu vídeo viral sobre as Karens. Sinceramente, o vídeo mais light do canal. Enquanto o Luba tava gostando do vídeo e agindo como um ser humano normal, o Sim. João ficou tão incomodado com as piadocas ao ponto de desistir do vídeo. E ele disse, Caralho. ao lado das placas dos genocidas Joseph Stalin, Vladimir Lenin e Mao Tse É verdade. Cara, os caras defendem genocidas, ditadores genocidas, mas eles não tancam uma piada. Puta que pariu. Ah, mano. Tung o seguinte. Se ela te segurar de alguma forma, você serra o punho e faz um movimento rotatório com o tronco. Ah, não. Não, impedimento. Impedimento não dá. Não vamos terminar esse vídeo. Por quê? Porque eu acho que ele foi capacitista, eu acho que ele foi aporofóbico, misoginia é machismo. Né? Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque a gente precisa de ter uma crítica social. E se o humor serve ao castiga-te dando mores, ele só vai servir de verdade se for o de baixo. Você não tanca piada e você quer fazer revolução. Você é um viadinho. Batendo no de cima, gente. Então o humor só serve pra fazer justiça social, senhor João Carvalho? Vocês estão preparados? E se eu te falar que esse João era integrante da banda UDR 666? Com Caramba, ele viu um... Puta que pariu, velho. músicas como essa. Então, rapaziada, Não. Eu vou cantar aqui orgia de tra pra vocês. Eu tava lá no canto. Peraí, o DR. Eu não acredito, o cara esqueceu o passado mesmo, velho. Oh, não! Ah, foi censurado. Tá no Genius aqui. Eu tava com meus mano lá na minha quebrada. Chegou o Vanderlei, veio da ideia errada. Ele virou pra mim e fez a proposição. Hoje é de traveco com sketches de montão. Desse game ficará surpreendido. Sinta liberdade para poder criar. O cara fez essa letra e tá chorando por conta de piadinha, tá ligado? a música do João Carvalho é tão pesada que o YouTube não deixou eu postar nem a versão censurada. Uhum. Então,
Caso você queira ver essa pérola, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porém, nessa pesquisa eu achei algo tão interessante quanto aquela música. O stand-up do comediante João Carvalho. Pardo, faça bom proveito. Mais um Semana em Pânico. Além do Largo, Christian Pior comentando... Sem orgia de traveco fica... De novo, as notícias, temos a presença do humorista João Carvalho. Vamos lá! Chinês bêbado se pendura em fios de alta tensão. Eu não acredito que ele virou essa super bicha, velho. Os bombeiros perguntaram pra ele, pô, cara, mas por que você fez isso? E ele falou, tem que subir lá em cima pra poder ligar o gato da TV a cabo, né? Gente, esse cara tá tão gordo que quando ele pegou essa pedra na mão, eu não achei que ele fosse jogar na loja. Eu achei que ele fosse comer a pedra. Você não deixa o mendigo comer, não. Se comer, prolifera. Caralho! É igual o pombo. Ele vem com a cabeça cheia de pina, assim, e às vezes ele voa e passa doente. E um dia você vê um cara comendo na rua, você dá um tapão no prato dele e fala assim, você tá comendo, filho? Você acha que aqui é o quê? Você acha que aqui é restaurante? Meu Deus! Ô, eu tô com fome, senhor. O que eu posso fazer da minha vida, senhor? Os caras vão falar assim, arruma um emprego, seu filho da puta. Ele era uma pessoa melhor, gente. Ele era uma pessoa melhor. A função é os playboy passar dentro da frente, não. Eu às vezes chupo uns... Mas eu olho pra você e me sinto bem. Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar um couro no seu cu, Diferente do João, o Gaio Fato costumava ter lindos pokémons ao fundo. Ele, assim como outros comunistas, acha um absurdo alguém ir para os Estados Unidos, trabalhar igual um condenado e ganhar bem. Para eles, é trabalho escravo. Mas quando é feito por um país que eles simpatizam, tipo a China... Exatamente! Eles passam pano. E aqui na China, o que eles aproveitam? Meio que não tem limite de horas por semana. Então, eles socam de hora extra. Porque aí o operador ganha relativamente bem, a gente vai falar aí... 4 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. A mesma coisa de quem foi trabalhar nos Estados Unidos. Só que lá eles conseguem tirar uns $1.000 em uma semana. Mas tem que trabalhar 6, 7 dias por semana, 16 horas por dia. F! Eu acho que ele tomou um choque de realidade ali. E aí, nisso, sai mais barato para a empresa. Porque a empresa não precisa pagar tanto imposto. Imposto em cima do Diel. No caso, do DX. O ex de Xi Jinping. A Shein usa mão de obra barata. É, bastante puxado, né? Aparência na China, nada. Então, né, essas normas, elas aparentemente não ferem nenhum tipo de direito do trabalho em relação à China. Ah, entendi. É igual aos Estados Unidos, então. Tá vendo? Esses caras são hipócritas em um nível... A China, ela segue um modelo econômico que se chama capitalismo vermelho, ou metacapitalismo. Astronômico. E o melhor é ele chorando quando o Lula ganhou e depois se arrependendo amargamente. Vai virar. Acreditar. É assim, Zé. Comemorou! Oi! Qual o pior, Gaio Fato ou Ian Neves? O Ian Neves, né, cara? Porque o cara fica defendendo a Revolução Armada, sendo que, tipo, ele não aguenta ficar fazendo live stream, tá ligado? Vai acabar, gente. Esse pesadelo vai acabar. Meu celular tá com 1%, beleza. A gente está vivendo. E é só amo começo. você. Oh, que bonitinha! O governo Lula não tem nada pra mostrar pra classe trabalhadora. Nada. É aquele negócio, quando dá merda e começa a pesar no bolso deles, é sempre assim, deturpou Marx. Há muito tempo atrás eu vi um físico explicando como funciona a cabeça dos terraplanistas. Ele disse que enquanto as leis da física, química, astrofísica se conversam de forma harmônica, os terraplanistas tinham que inventar uma desculpa diferente para cada fenômeno que eles não sabiam explicar. Então meio que uma teoria não combinava com a outra e se tornava uma coisa bem conflitante em diversos momentos. E os comunistas são exatamente assim. Enquanto leis econômicas básicas de oferta, demanda, produção, inflação conversam entre si de forma harmônica e somente acaba sendo distorcido quando o Estado vem meter o bedelho. Exato. No caso deles é sempre uma teoria de mercado nova e diferente. Seja o exemplo do socialismo de mercado da China, seja políticas identitárias, seja o puro e simples socialismo. Sempre dá errado e eles continuam insistindo nesse negacionismo econômico. Atualmente os web comunistas só perdem relevância e eu tenho certeza que o maior responsável por isso é o nosso querido professor de história, Thiago Braga. Deu comida de rabo, velho. Dá comida de rabo nessa galera o tempo todo.
based, homem based. Porque ele pegou todas as narrativas dessa galera e quebrou no meio. Fato que foi tão importante e fodástico que pegou milhões de visualizações. O cara provou com fontes acadêmicas e às vezes usando as próprias fontes dos comunistas Velho, sim. mostrar que ele... Uma coisa que eu reparei é que muita gente de direita lê os comunistas, mas muita gente de esquerda não lê direitista, tá ligado? E é por isso que eles perdem sempre, é por isso que eles sempre ficam nesse negócio, um conservador eu não discuto, porque ele sabe que se ele debater, ele vai perder, Eles são negacionistas. E como eles não têm como responder, eles colocam em xeque o currículo do professor, que é professor. Se você não tem como rebater os fatos, você vai tentar destruir quem tá falando esses fatos. Eles não acreditam em Holodomor. Aí o Thiago foi lá e enrabou essa galera com dados. Quando mentiram sobre Cuba, ele foi lá e... Isso quando Engraçado, eles negarem o Holodomor pode, agora negar o Mas que porra! Respondeu diretamente o Gaio Fato e fez com que grande parte do próprio público dele e do Castanhari acordassem. Eu só me assusto com o número de pessoas que omitem parte dos fatos para defender o próprio lado político. Por mim, pelo peso histórico negativo que ele carrega, o comunismo deveria ser proibido assim Não como... perceba os padrões, Goyim! Não perceba! Não perceba! Shut it down! Shut it down! Ela está percebendo! O bigodismo. Tanto que muitos países que sofreram com essa praga proibiram. Quando você para pra analisar tudo que defende um comunista médio, você percebe que eles são a favor de tudo que gera o caos. Eles são a favor do grupo terrorista Hamas, eles são a favor de grupos terroristas como MST ou MTST, que também invadem terras produtivas, e pior, eles cobram aluguel de famílias pobres que se juntam ao movimento pra conseguir um lar. Vídeo na internet sobre isso não falta. Eles invadem prédios vazios e casas de pessoas simples pra fazer um sarau ou qualquer outra merda artística, com o objetivo final de receber um pix dos tontos que apoiam isso. E atualmente eles estão flertando com entender a ideia que o 11 de setembro foi necessário. E se você parar pra pensar, isso é a mesma coisa que uma seita. Eles só dialogam com os próximos, só acreditam nas fontes que lhe convém, tratam quem discorda como o próprio Satanás em pessoa. Eles acham que eles estão... Cara, mas muito uma seita, tipo, caralho, velho. Certos enquanto todo mundo tá errado. Aquilo que eles não sabem responder, eles ignoram ou fingem que não aconteceu. E você sabe que a coisa mais difícil que existe é convencer alguém que tá numa seita que ela tá numa seita. E qual o resultado prático dessa luta? Quase nada. O único indivíduo assumidamente comunista no governo é o Flávio Dino, ministro do STF. E com todo respeito, senhor ministro, o senhor tá muito cevado pra ser comunista. Pior, né, cara? Tá na hora de você meter uma dieta cubana aí, velho. Tá complicado, você tá meio... A sua circunferência, sabe? Tá meio ampla. Uma ideologia virtuosa que provou através da história que o resultado foi fome e desgraça. E acaba sendo bem irônico. Eu acho que sim, Astral, porque ela seria vermelha, né? Eu não quero que as pessoas passam fome. Por isso eu vou apoiar uma ideologia que historicamente mostrou que as pessoas passam fome. Eles acham que se o comunismo fosse implantado, eles estariam bem no poder ao lado dos amigos do rei. Mal eles sabem que... Na minha também, na minha era direto isso, cara. Pô, tem jeito. A escola basicamente virou um puxadinho dessas ideologias. Provavelmente eles iriam arar a terra e conheceriam de perto como que é trabalhar em uma mina de carvão. E quando viesse o burnout, você cerraria o punho, levantaria pro alto e gritaria: nós, o povo soviético. Nossa, o povo soviético! Nossa, o povo soviético. Não, eu adoro essa imagem, velho. Quer ficar naquele pique? Segue o enguia. Nós, o povo soviético. Outro canal que eu gostava muito era o Code Hack, né, cara?